Olá, mulheres corajosas, como vocês estão? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Ana. E quando eu entendi que o tempo do Senhor é diferente que o meu, e que se fosse no meu tempo, eu não iria conseguir viver a promessa. Nossa base está lá em 1 Samuel 20, que fala assim: E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamou de Samuel, porque dizia ela: Tenho pedido ao Senhor. E sucedeu que, passado algum tempo, esse tempo não era o tempo de Ana. Ana não saiu ali dos pés de Deus, Ana não saiu dos pés dali da súplica dela, que ela estava com Deus, já com o filho. A Bíblia vai nos dizer que passado algum tempo, e como é difícil a gente entender esse tempo do Senhor. Então, eu não vou aqui ler todo o capítulo, convido você a estar lendo, se ainda não leu, para estar entendendo um pouquinho. Eu só vou relatar um pouquinho por alto e colocar alguns tópicos que eu aprendo nessa lição. Então, Ana e Penina era casada com Eucana, levita que morava em Romá, território da tribo de Efraim. Provavelmente ele se casou primeiro com Ana e, para gozar da paternidade, ele quis casar com uma outra esposa, que foi Penina, e não esperando no tempo de Deus. Como foi no caso de Abraão, já estudamos aqui, né, as consequências disso que temos até o dia de hoje. No dia em que era para se realizar o sacrifício, ele dava a porção que ele tinha por direito, né? A Penina dava uma porção para Penina, porção para os filhos, e para Ana ele dava uma porção dobrada, para demonstrar o amor que ele tinha por ela. E Penina ficava com raiva, né, com inveja, e como consequência ridicularizava Ana por ser estéril. E essas provocações levavam a Ana ao desespero, e ela não conseguia comer, e aí ela entrava, não comia aquela porção que ele dava para ela, e ela entrava em depressão. Alguns pontos que eu aprendo com essa história. Primeiro ponto: quando tentamos dar um jeitinho, os problemas aumentam. Lá em Salomão diz, né, em Eclesiastes 7:29, Deus fez o homem reto, porém, eles inventaram as confusões. Quando Deus fez o homem, ele só deu uma esposa, né? O pecado no mundo, o homem se afastou do plano original de Deus e acabou inventando um concubinato, trazendo tantas confusões como vemos em outras histórias, até relatamos já algumas histórias aqui. Esses homens, eles buscavam neles mesmos realizações, e seus sonhos e soluções causavam mais ansiedade. As coisas que eu aprendo é que a gente possa estar buscando a orientação em Deus, pela oração, pelo estudo da palavra. Sempre vamos encontrar ali a resposta nas decisões que devemos tomar. Se Deus ainda não respondeu, continuemos na última resposta do Senhor. O segundo ponto: a inveja não compensa. A inveja que Penina tinha, ela fazia aumentar a depressão de Ana e acabava fazendo com que Eucana se aproximasse mais de Ana, desse mais atenção a Ana. Se Penina fosse compreensiva e não provocasse tanto Ana, talvez Eucana não teria dado tanta atenção a Ana. E Salomão diz em Provérbios 14:30, a inveja é a podridão para os ossos. O terceiro ponto: nosso desespero pode nos aproximar de Deus. Ana vivia muito infeliz, e eu aprendo aqui como lidamos com os nossos problemas. Ana era infeliz, mas ela foi chorar aos pés do único que poderia mudar a sua história. Salmos 45:1 diz: nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na angústia. Será que nós agimos como Ana? Será que nós corremos aos pés de Deus, de Jesus, para estar mudando a nossa história?
Ou será que nós murmuramos com quem não pode resolver e não buscamos a Deus? Porque se buscarmos a Deus, Ele é o único que pode resolver as nossas súplicas. Ana se aproximou de Deus num ato de desespero. Ele a tirou da depressão, tirou a sua dor, dando a sua petição. Em momentos difíceis, peça àquele que é o único que pode mudar o seu destino, que pode abrir as portas, ou que pode não abrir as portas, que iria nos levar a situações que nos distanciaria dele. Só ele mesmo pode fazer aquilo que é da vontade dele, só ele pode fazer aquilo que é perfeito para nós. O quarto ponto, cumpra o que prometeu a Deus. Ele te abençoará. Ana, ela prometeu devolver o filho a Deus. E Eucana, como pai, ele poderia ter quebrado esse voto, mas ele não fez. Por ver a convicção que Ana tinha, né? A convicção de sua alma. Deus, ao receber de Ana o seu maior bem, tudo aquilo que ela pediu a Deus, toda a tua súplica, todo o teu choro, tudo que ela passava, ela deu aquilo que ela mais queria, ela devolveu a Deus. Ele abençoou com mais 3 filhos e 2 filhas. E Deus não nos obriga a fazer votos, mas se não cumprimos, ele considera que é pecado, como vemos lá no caso de Ananias e Safira, em Atos 5, 1, 11. Aquilo que a gente fala com Deus, promete a Deus, nós precisamos cumprir. O quinto, nossos filhos são os nossos exemplos. Apesar de Ana ter deixado Samuel com Eli, ela não abandonou. Ela fazia a túnica e levava todo ano para Samuel. Ali ela demonstrava sua preocupação, a preocupação dele estar bem apresentado, vestido diante do Senhor e diante dos adoradores. Era um vestuário daqueles que os levitas usavam ao serviço no santuário. Além das orações e das intercessões que ela tinha por seu filho. E isso garantiu o quê? Um desenvolvimento pleno e físico, mentais e espirituais. Importantíssimo no serviço ao Senhor e na direção de Israel. Ele foi um profeta, um juiz escolhido por Deus. E não só isso, Deus escolheu ele para conduzir o seu povo a uma nova história, que era a monarquia. Essa entrega de Ana resulta num filho piedoso, comprometido com o Senhor e sua causa. O caráter de Samuel acabou influenciando significativamente a nação israelita. Esse caráter ele puxou dos exemplos de seus pais, tanto Eucana quanto Ana. Então, não podemos subestimar o poder de uma família consagrada ao Senhor. Então, que possamos orar pelo nosso lar, que possamos ser uma influência na vida dos nossos filhos. Sexto e penúltimo tópico. Eu estou tentando ser mais rápido possível, porque são 7 tópicos, normalmente eu faço só 5, mas eu aprendi muito com essa história. Sexto ponto. Recompensas de Deus têm consequências eternas. Samuel foi um dos maiores profetas da Bíblia, o mais importante juiz da história de Israel. A sua contribuição no reino foi notável ao organizar a Escola dos Jovens, conhecido como Escola de Profeta. Que ali os homens eles eram preparados para o serviço do Senhor como mensageiro e guiava ao serviço de Deus, na tarefa de manter as nações no seu caminho. O nome de Samuel está registrado na Galeria de Heróis, lá em Hebreus 11:32. Nós não podemos estar com os nossos filhos a todos os momentos. Pela fé, possamos aproximar eles da promessa que o Senhor tem para eles, Então, nós também podemos estar ali orando, intercedendo pelos nossos filhos. Lá deixa eu ver, me perdi aqui. Eis que logo venho e o meu galardão está comigo, para dar cada um segundo a sua obra. Eu perdi aqui qual é o versículo. Eu escrevi. Apocalipse 22:12. Então aqui
que possamos também desfrutar do privilégio de ver os nossos filhos estar preparado para aquilo que Deus tem para a vida deles. O sétimo, Deus te justifica. O filho da piedosa e paciente Ana, porque assim que eu a vejo, ela em nenhum momento foi brigar, em nenhum momento foi tirar satisfação, ela teve total paciência e esperou no Senhor. Então o filho dela se tornou o homem mais importante de Israel nos seus dias, trazendo orgulho e alegria para a família, trazendo honra ao seu nome. E os filhos de Penina não teve seus nomes mencionados na Bíblia, apesar deles terem tido uma boa influência, porque tinha seu pai, que também era Eucana, e por ser o mesmo pai, nós acreditamos que eles tenham tido uma boa ídole. Mas Ana sofreu calado e aos pés do Senhor. Toda sua amargura não foi rebatida para Penina, e sim para o único que poderia, e mudou a sua história. Ele a justificou, ele deu mais filhos, e um filho que lhe deu muita alegria, provavelmente os outros filhos também. Que possamos ter a fé, a paciência e a bondade, a oração, entrega e fidelidade, dedicação e amor, e o desprendimento e louvor que Ana teve. Se Ana tivesse dado troco às provocações de Penina, não teria seu nome mencionado na Bíblia de uma forma tão honrosa. Deixa que Deus julgue as suas causas. Vale a pena a gente acreditar e entender que Ele tem o melhor para nós. Se tivesse concebido logo, não teria passado pelo que passou, não teria demonstrado sua fé, sua fidelidade, talvez dado tanto valor à maternidade. Assim é como nós. A promessa precisa de um tempo. Esse tempo é o tempo de amadurecimento da nossa parte para acontecer. Ali aprendemos a depender de Deus, a entender quem está conosco no barco. Damos mais valor quando alcançamos a promessa, porque sabemos o sacrifício que foi conquistar aquilo. Essa é a mensagem que eu tenho para o dia de hoje. Tudo que eu aprendi, que possamos estar cada dia mais próximo de Jesus e confiar nele, confiar que o tempo é um amadurecimento. Não é fácil entender que o tempo do Senhor não é o nosso tempo, mas Ele é que escreveu a nossa história. Ele é o que sabe qual é o momento certo para nós alcançarmos a promessa. Apesar de não ser fácil, é gratificante entender que Ele está no nosso barco, entender que Ele sabe o que é melhor para nós, entender que no momento certo nós alcançaremos a promessa e no momento certo nós teremos a maturidade para receber tudo aquilo que Ele tem para nós. Se de alguma forma você foi impactado por essa palavra, que você possa estar comentando aqui embaixo, se tem algo que você concorda ou discorda, se tem algo que você entendeu e não foi mencionado aqui, que você possa estar comentando. Siga nosso canal, possamos estar cada dia mais aprendendo com as histórias das mulheres da Bíblia. Compartilhe, envie para alguém que você acredita que precisa esperar no tempo do Senhor e entender que o tempo do Senhor não é o nosso tempo e precisamos desse tempo de amadurecimento. Fiquem com Deus.